Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes de Oliveira. Estamos trazendo mais uma mensagem aqui no nosso canal. Hoje estarei lendo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O objetivo desta ministração é falar um pouco sobre a deidade de Cristo, a deidade de Jesus. Isto é, que ele é Deus plenamente. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, na verdade está dizendo que ele possui a mesma natureza do seu Pai. Jesus, no Evangelho de João, neste mesmo Evangelho, eu li aqui no capítulo 20, versículo 28. O próprio Tomé, que não estava presente quando Jesus apareceu para os seus discípulos, ressurreto, redivivo, dentre os mortos, ressurreto, Tomé disse: Não, eu só creio se eu realmente tocá-lo. O contexto aqui revela, inclusive, depois disse a Tomé, Jesus: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí eu li: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, felizes que não viram. Oh, aleluia! Meus queridos irmãos, querido amigo, aqui Tomé, mesmo sendo incrédulo, mas quando ele viu o Senhor Jesus ressurreto, ele fez uma das maiores declarações da deidade, da divindade de Cristo. Isto é, ele reconheceu Jesus como seu Deus. Ele disse: Senhor, meu Deus e Deus meu. No capítulo 1 do Evangelho de João, deste Evangelho, começa dizendo: No princípio era o Verbo, era a palavra em ação. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14 diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. No capítulo 1 deste evangelho, no versículo 18, continua o evangelista: Deus, se referindo ao Pai, jamais foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito, o único Filho de Deus, que está junto do Pai, no seio do Pai, foi quem o revelou. Então o Senhor Jesus, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressa imagem de sua pessoa, conforme está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. No capítulo 5, Jesus estava diante dos seus ouvintes e ele disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aqueles que eram antagônicos à revelação, à obra de Jesus, porque não compreenderam a missão de Jesus, disseram: Mas tu és homem, como tu estás querendo se fazer Deus? Isto é, quando Jesus se referiu ao Pai Celestial e disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, eles compreenderam a linguagem de Jesus. No capítulo 10, também, ele diz: Eu e o Pai somos um. E eles quiseram apedrejar Jesus. É blasfêmia, porque eles não compreendiam que aquele homem humilde, no sentido de status, ele impactou com suas declarações maravilhosas. Jesus não foi um homem que ousou ser Deus, alguém já disse, mas Deus que se dignou ser homem. Oh, aleluia! E foi assim que a Bíblia diz que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Não é um simplesmente
no propósito, mas em essência, em natureza. Por isso que a nossa breve ministração tem a ver com a divindade do Filho de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Não usurpou, mas se esvaziou. Esta palavra significa kenose, se esvaziou. Ele se despiu da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Ele só não fez uso dos atributos divinos. Ele, na verdade, assumiu a forma de um servo humilde e obediente. Pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Portanto, eu estou indo para o final desta breve mensagem, dizendo que existem alguns textos da palavra de Deus que ainda eles expressam a divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus. Oh, aleluia! Ninguém no mundo falou como Jesus, declarou a sua própria divindade. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 46, até os guardas do templo, que foram até a festa dos tabernáculos, não era hora de Jesus ser preso e ser crucificado. Eles foram a mando das autoridades, dos sacerdotes, e quando eles chegaram lá, Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37, eles ouviram Jesus dizer: quem tem sede, vem a mim, beba, porque, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E eles ficaram maravilhados e voltaram, e as autoridades disseram-lhes, não trouxeram o homem? E eles disseram: jamais homem algum falou como este homem. Portanto, aleluia, ninguém declarou com precisão e com verdade que era o próprio Deus. O Filho tem a mesma natureza do Pai. Portanto, ele é Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 5, São Paulo, que era monoteísta, mas achava que Jesus era na verdade, um falso Messias. Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo do Novo Testamento, perseguiu os cristãos, mas um dia o Cristo ressurreto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, falou-lhe na língua dos seus pais, em hebraico, por volta de meio-dia. Ele caiu por terra, ficou cego porque a luz era muito forte, porque Jesus é a luz do mundo. E ele caiu e disse: quem é esse Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Ficou 3 dias cegos. Mas Deus usou um discípulo chamado Ananias de Damasco. Colocou as mãos sobre ele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! E passou a ser o maior pregador do Evangelho no século I. Ele diz em Romanos 9,5: ele é sobre todos, é Deus bendito eternamente, se referindo a Jesus. E o apóstolo João, na 1 de João, no capítulo 5, versículo 20, diz que ele é Jesus, o Filho, é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Que Deus abençoe. Que nós possamos declarar que Jesus não foi um homem que ousou ser Deus, mas Deus que se dignou ser homem. Crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, e portanto é o teu Deus, e receba a salvação em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deixe o seu like, por gentileza, compartilhe este vídeo, esta mensagem, para que outros possam ouvir, como também, tire um tempinho aí, deixe o seu comentário, em nome de Jesus. Amém.